Bom dia a todos. Saúdo vocês com o versículo 7 do capítulo 56 de Isaías, aonde diz: Eu os levarei ao meu monte santo, e vocês ficarão felizes na minha casa de oração. Eu aceitarei os sacrifícios e as ofertas que vocês apresentarem no meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. É assim que Deus nos agracia hoje, nos trazendo a sua casa de oração, ao seu templo, para que trazermos a Ele os nossos sacrifícios, as nossas ofertas, o nosso culto, e Ele então vir e nos abençoar com a sua santa e poderosa palavra, que nos dá paz, perdão, vida e salvação. Sintam-se todos bem-vindos à casa de oração de nosso Pai Celestial. Façamos a invocação do nome do nosso Deus triuno, conforme a liturgia. Nos reunimos neste momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem se sentar, cantamos o primeiro hino. Amados no Senhor, de coração sincero, nos acheguemos de Deus, nosso Pai Celestial, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe que, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nos conceda o perdão. Façamos a confissão em conjunto, como será projetado. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira.
merecendo muito justamente o teu castigo temporal e eterno. Lamento de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho, Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus, e da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, anuncio que todos os teus pecados estão perdoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ainda de pé, façamos a leitura do Salmo de hoje, Salmo 67, aonde então o salmista convida o mundo inteiro a louvar a Deus, pois o mundo inteiro conhece o amor, a graça, a misericórdia, o cuidado deste Deus. Façamos a leitura de forma responsiva, como de costume, onde eu lerei os versículos ímpares, vocês os pares. E o último versículo, versículo 7, leremos em conjunto. Salmo, canção ao regente do coro para instrumentos de cordas. Ó Deus, tem misericórdia de nós e abençoa-nos, trata-nos com bondade. Assim o mundo inteiro conhecerá a tua vontade e a tua salvação será conhecida por todos os povos. Que os povos te louvem, ó Deus, que todos os povos te louvem. Que as nações se alegrem e cantem de alegria, porque julgas os povos com justiça e guia as nações do mundo. Que os povos te louvem, ó Deus, que todos os povos te louvem. A terra deu a sua colheita, Deus, o nosso Deus, nos tem abençoado. Ele nos tem abençoado, que os povos do mundo inteiro o temam. Oremos. Todo-Poderoso e Eterno Pai, que dás aos teus filhos muitas bênçãos, mesmo quando não somos merecedores. Em cada problema e tentação, concede-nos confiança em tua bondade e misericórdia amorosas, através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo, e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Podem se sentar? A primeira leitura para hoje nós encontramos na carta de Paulo aos Romanos, 11, 1 até a primeira parte do versículo 2, depois versículos 13 a 15 e depois 28 até 32. Assim nos fala o texto. Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu próprio povo? É claro que não. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que ele havia escolhido desde o princípio. Agora, versículo 13. Agora estou falando a vocês que não são judeus. Enquanto eu for o apóstolo dos não-judeus, terei orgulho do meu trabalho. Talvez eu possa fazer com que os que são da minha própria raça fiquem com ciúmes, e assim seja possível salvar alguns deles. Porque quando os judeus foram rejeitados, o resto do mundo se tornou amigo de Deus. O que acontecerá, então, quando eles forem aceitos? Os que estiverem mortos receberão a vida. E agora, versículos 28 a 32. Os judeus rejeitaram o evangelho e por isso são inimigos de Deus, para o bem de vocês, os não-judeus. Mas pela escolha de Deus, eles são amigos dele. Por causa dos patriarcas, porque Deus não muda de ideia a respeito de quem ele escolhe e abençoa. Mas, no passado, vocês, que não são judeus,
desobedeceram a Deus. Porém, agora vocês receberam a misericórdia de Deus por causa da desobediência dos judeus. Assim, por causa da misericórdia que vocês receberam, os judeus agora desobedecem a Deus para que eles também possam receber agora a misericórdia dele. Pois Deus fez com que todos se tornassem prisioneiros da desobediência a fim de mostrar misericórdia a todos. Até aqui a nossa primeira leitura de hoje. Confessemos a nossa fé no Deus triuno por meio do credo apostólico. Lembrando também que nós estamos tendo então no Facebook e no YouTube estudos bíblicos e agora na série sobre os credos. Nessa semana iniciamos o estudo do credo apostólico. Então aqueles que ainda não viram, nós convidamos a assistir esses nossos estudos. Confessemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Cantemos o próximo hino em preparação à leitura do Evangelho e da mensagem. A leitura do Santo Evangelho para hoje nós encontramos em Mateus capítulo 15, versículos 21 até 28. Encontramos Jesus e os seus discípulos saindo da terra de Israel e indo ao país vizinho. Indo então, e ali encontram uma mulher daquela região. Uma mulher cirofenícia, uma mulher cananeia, e esta então pede, suplica, implora a ajuda de Deus, mostrando assim
grande fé, a fé verdadeira em Cristo Jesus. Assim diz o texto: Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: Mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós fazendo muito barulho. Jesus respondeu: Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus, que seja feito o que você quer. E naquele momento a filha dela ficou curada. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe no meditar de sua santa e poderosa palavra. Amém. Irmãos, este texto do Santo Evangelho, à primeira vista, para nós, pode parecer um pouco chocante, né? Pode causar um espanto em nós ver a ação de Jesus para com essa mulher que está tão aflita por causa de sua filha que está doente. E nós ficamos espantados por ver como é que Jesus age com essa mulher. Primeiramente, então, ele faz de conta que nem é com ele. Não responde a ela. E depois, ele ainda, de uma forma, a chama de cachorro. Mas para nós compreendermos isso aqui, precisamos estudar o contexto. Para continuarmos a ter a correta visão de Cristo Jesus como um Deus amoroso, misericordioso, que sempre está disposto a nos ajudar, como nós vimos na semana passada, que quando então Pedro, que estava afundando nas águas, clamou pela ajuda de Jesus, ele instantaneamente estendeu a sua mão, e ele continua sendo assim, ele não mudou. Mas vamos estudar o contexto para podermos ver que Jesus assim continua. Então, lembrando um pouquinho, no capítulo 14, que nós vimos nas mensagens do mês passado e no começo desse mês, nós podemos ver ali a morte de João Batista. Naquele período haviam então 2 profetas, como a Bíblia nos relata. O profeta é aquele que era enviado por Deus para ir anunciar sua vontade, né? Denunciar os erros do povo, das autoridades, para que assim então eles reconhecessem os seus erros, os seus pecados e voltassem para Deus, corrigissem as suas vidas. Ao terem os seus erros e pecados denunciados, reconhecessem isso, confessassem isso e buscassem o perdão em Deus. E João Batista foi morto justamente por denunciar o pecado, não só do povo normal, mas das autoridades também. E no capítulo 14 também vemos Jesus alimentar a multidão. Jesus, após alimentar a multidão, teve que ainda que lidar com a compreensão errada do povo após este milagre. No Evangelho de João podemos ver que o povo queria fazer de Jesus um novo rei, um rei político e militar. Eles queriam ali então aplicar um golpe de Estado para que por meio de Jesus eles então derrubassem o Império Romano e tivessem alguém que desse pão e peixe para eles gratuitamente todos os dias. Mas não foi esse o propósito de Jesus neste milagre. Não é este rei que ele veio mostrar ser. Por isso então que ele teve que despedir a população, a multidão que seguia a Cristo Jesus e também os seus discípulos. E no começo do capítulo 15,
que nós não lemos, então, ficou esse vazio desse texto, do versículo 1 ao 20, nós não lemos em nenhum culto. Nesse trecho, nós vemos Jesus entrando em atrito com líderes judeus, com fariseus e mestres da lei, que vieram especialmente de Jerusalém para ir ali questionar, atacar Jesus, para destruir Jesus, para jogar o povo contra Jesus. E assim acabar com esse último profeta. Tinha João Batista e Jesus. Já tinham conseguido destruir João Batista. Agora faltava Jesus, que como profeta não apenas denunciava o erro do povo, mas também das autoridades e também dos fariseus e mestres da lei. Então eles queriam destruir esse Jesus. E nesses primeiros versículos do capítulo 15, vemos Jesus falando sobre as tradições judaicas e sobre a impureza. Pois os líderes judeus, eles questionaram Jesus como é que Jesus deixava que os seus discípulos comessem sem lavar as mãos. Aqui eles não estavam preocupados com a higiene, mas apenas com a tradição dos judeus. Eles transformaram uma lei humana em uma lei divina para que a salvação estivesse presa ao cumprimento desta lei. E Jesus mostra então que o que torna alguém impuro, que faz com que alguém não seja aceitável para Deus, não é o que entra na sua boca, mas o que sai dela. É o que está em nosso coração. Mas, como ainda não era o tempo de Jesus morrer, ele então sai da Galiléia. E ele então dá um tempo nessa discussão com os líderes judeus. Ele dá um tempo ao cuidado do povo que estava tendo uma interpretação errada da sua ação e vai para uma terra que historicamente é um território hostil, inimigo para Israel, a terra de Tiro e de Sidom. A terra então que fez parte do Império Sírio, que por diversas vezes invadiu, oprimiu, escravizou o povo de Israel. E lá eles adoravam outros deuses. E por isso eram tidos como impuros para os judeus. E por isso então que os judeus os chamavam de cachorros. Aí nós vamos poder entender por que Jesus usou esse termo depois. Cachorro, então, aqui vem de impureza. Pois como nós podemos ver na cultura oriental e nos outros textos da Bíblia, os cachorros aqui seriam aqueles que vivem na rua, os vira-latas. E para que eles pudessem sobreviver, eles comiam qualquer coisa que eles encontravam, inclusive cadáveres. E isso então os tornava impuros, né? Comer cadáveres. Nós podemos ver isso acontecendo na história, por exemplo, da rainha Jezabel, que após então cair da torre, após cair do castelo, foi atropelada e depois comida por cachorros. E precisamos lembrar também que Mateus está escrevendo este evangelho para cristãos de origem judaica. E por isso então ele procura mostrar para eles que esse Cristo Jesus é o prometido por Deus, o filho de Davi prometido por Deus, o qual então irá resgatar o povo de Israel e que vai guiar o povo de Israel e vai atrair todas as nações e assim guiá-los segundo a vontade de Deus. Que esse Jesus, ele veio redimir e restaurar a criação de Deus, iniciando esse trabalho pelos judeus, mas alcançando também o mundo inteiro. Após relembrarmos, termos conhecimento dessas coisas, então nós podemos voltar aqui ao texto. Nós vemos então Jesus ensinando aos seus discípulos, na prática,
Isso o que ele falou para os líderes judeus, para os fariseus e mestres da lei, e também ao povo, nos versículos 1 a 20 do capítulo 15. Vemos Jesus ensinando na prática que a impureza não está no que entra em nossa boca, mas do que sai dela. E por isso então Jesus pega e leva os seus discípulos até essa terra que é de um povo inimigo de Deus. E que assim então seria um povo impuro para os judeus. E vem essa mulher cananeia e ali começa a pedir a ajuda de Deus. E Jesus então faz um jogo duro, não porque ele quer ser maldoso com ela, não, mas porque ele quer ensinar aos seus discípulos, e Mateus também quer ensinar aos seus leitores isso, o que Jesus ensinou do versículo 1 a 20, sobre a impureza, sobre como somos realmente aceitos por Deus, o que nos torna puro e aceitáveis a Deus. Então Jesus faz esse jogo duro para que eles possam ver o que ela está falando, para que eles possam ver realmente no que essa mulher se apoia, no que ela crê, aonde que ela põe o seu coração. E vemos ali então, por meio das palavras dessa mulher, que ela, sendo de um outro povo, ela conseguiu reconhecer quem é Cristo Jesus. Ela pôde ver que Ele é o Senhor de todo mundo, o Senhor de toda a criação. Ela que pertence a um outro povo reconhece que Ele é o filho de Davi, que Ele é aquele prometido por Deus. Então o povo de Deus, o povo de Israel, que nós vimos no capítulo anterior, ainda não conseguiu ver isso. As multidões, ao verem o milagre da multiplicação, não conseguiram entender que Jesus é este ser. Não um líder político-militar, não, mas o Salvador do mundo. Mas essa mulher, que é de um outro povo, ela consegue ver. E assim, ele mostra que o que torna alguém impuro é o que está no seu coração. É onde você deposita o seu coração. O que torna alguém agradável a Deus é a fé em Jesus como filho de Davi. Não onde nós nascemos, não a nossa origem, não o nosso sangue e nem pela tradição que nós seguimos. Não é isso que nos torna aceitáveis a Deus, mas a nossa fé. É a nossa fé que nos torna puros e aceitáveis a Deus. E o coração daquela mulher estava na fé, na verdadeira fé, em Cristo Jesus como o Salvador do mundo. Nós não somos aceitos por Deus porque somos de uma família tradicional luterana. Nós não somos aceitos por Deus porque nossos pais, desde pequeno, nos trouxeram na igreja e assim nós, de vez em quando, viemos ao culto, cumprimos uma tradição. Não. Nós somos aceitos por Deus por termos a fé em Cristo Jesus. Você pode, então, ser de uma família tradicional luterana, pode ser de uma família tradicional cristã, pode vir frequentemente aos cultos e mesmo assim não ser puro, agradável a Deus. Pois não tem a fé em Cristo Jesus. Para sermos aceitos por Deus, precisamos depositar a nossa vida, a nossa fé em Jesus. E é isso que as demais leituras do culto de hoje nos mostraram também. Principalmente o texto de Romanos, aonde então Paulo escreve para a igreja de Roma que está tendo um conflito
entre pessoas que eram de origem judaica e pessoas de origem gentílica. E há um combate entre eles para ver quem é digno, o que os outros precisavam fazer para serem dignos. E Paulo então mostra que nenhum dos dois grupos é digno da misericórdia de Deus. Ambos, por suas ações, por sua rebeldia, por seus pecados, são inimigos de Deus. Mas Deus, em sua misericórdia, chama a todos, cuida de todos e salva a eles. Em sua misericórdia, em seu amor. Não pelo que fizemos, mas pela ação de Deus. E Jesus então mostra, Mateus aqui então nos mostra que Jesus veio cumprir as promessas de Deus. Primeiro, alimentando o povo escolhido de Deus. E depois, todos os outros povos. É assim que Deus faz em toda a Bíblia. Ele escolheu um povo para que, por meio do cuidado deste povo, por meio do testemunho deste povo, muitos outros povos viessem a crer em Deus. E Jesus assim faz. Ele vem até esse povo escolhido de Deus, cuida deste povo, para que os outros povos possam ver que Ele é o verdadeiro Deus. Mas isso não exclui as outras nações. Jesus alimentou as multidões. Jesus alimentou mais de 5.000 homens e ainda mulheres e crianças que nem foram contados. E nós podemos ver que nesse milagre sobrou alimento, sobrou o pão. E essa mulher cananeia pede apenas as migalhas, um pouquinho do restinho. Só que Deus, em sua misericórdia, Ele não dá migalhas a nós. Ele nos dá tudo o que precisamos. Nos dá Cristo por completo. Nos dá perdão, vida e salvação em Jesus a todos nós, a todos os povos. Primeiramente aos judeus e depois aos outros povos. A graça de Deus nos completa, nos transborda, chegando até as outras pessoas. É uma misericórdia sem fim, como nós vimos nos cultos anteriores. E assim, essa graça, esse amor, esse cuidado de Deus chegou à mulher cananeia e chegou a cada um de nós. Pois grande parte de nós também não é de origem judaica. Mas fomos agraciados por Deus em Cristo Jesus. Deus, então, por meio de Cristo Jesus, assim então, completa o plano de Deus, ao cuidar de Israel e assim atrair os outros povos. Por isso, amados irmãos e irmãs, a partir desse texto de hoje, sejamos humildes perante Deus, reconhecendo que nós não somos merecedores da sua graça, do seu amor, do seu cuidado. Que nós, por meio dos nossos pecados, das nossas ações, dos nossos pensamentos, somos impuros. Mas que Deus, em sua graça e misericórdia, venha até nós, em Cristo Jesus, e nos dá a fé, nos dá o seu Espírito Santo, que dá essa fé e nos liga a Cristo Jesus, nos tornando assim puros e aceitáveis a Deus. Somos salvos unicamente pela fé em Jesus, não pela nossa origem ou pelas nossas tradições, mas unicamente pela fé. Por isso, amados irmãos, aproveitemos esses momentos que Deus nos dá e vamos nutrir a nossa fé. Essa verdadeira fé, por meio da palavra de Deus, leitura, estudo e meditação na palavra de Deus, e também aproveitar a Santa Ceia do Senhor, onde recebemos o corpo e sangue de Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe, nos dê essa verdadeira fé, hoje e sempre. Amém. Oremos ao nosso Pai Celestial. Senhor Deus, diante de Ti nós nos achegamos para agradecer pelas dádivas e bênçãos que recebemos neste culto e em mais esta semana, onde fomos servidos pela Tua Palavra através dos hinos, leituras bíblicas e pregação.
Graças te rendemos, Deus bondoso, por tua compaixão e misericórdia, com que cuidas de nós e de toda a tua criação. Graças te rendemos por Jesus Cristo, teu Filho amado, que pagou nossa conta com seu sofrimento e morte na cruz. Graças te rendemos pelo Espírito Santo que tu enviaste aos antigos e continuas enviando hoje. Ele nos consola, transforma, renova e fortalece em nossa vida comunhão, fé, perdão e salvação. Pai Todo-Poderoso, te pedimos para que acolhas os nossos pedidos pelos que sofrem. Pedimos aqui em especial, ó Pai de amor, para que esteja com aqueles que passam por imensa dificuldade e problemas de saúde. Pedimos em especial a senhora Catarina, pelo Alvício e pela Silvana. Dá a nós, Pai de amor, uma fé como a da mulher cananeia, que ouvimos no Evangelho de hoje, que confiou em Ti e não deixou de buscar o Teu auxílio, sabendo que para Ti nada é impossível, pois Tu tens todo o poder. Por isso te pedimos, ó Pai de amor, pois sabemos que Tu tens todo o poder, para que auxilie a senhora Catarina, o Alvício, a Silvana e todos os Teus demais filhos que estão passando por dificuldades. Esteja com eles. Dá a eles, ó Pai de amor, mais fé ainda neste momento, para que possam Te buscar ainda mais e, se for de Tua vontade, ó Pai de amor, restabeleça-lhes a saúde. Livra o nosso mundo da pandemia, para que possamos voltar às nossas atividades normais no trabalho, estudo e vida social. Para que possamos voltar a encontrar com nossos amigos e familiares, compartilhar um bom chimarrão, fazer festas, praticar esportes coletivos e, principalmente, voltarmos a ter nossas reuniões presenciais em nossos departamentos, voltarmos a ir a congressos para sermos ainda mais fortalecidos por Tua palavra. Queremos ainda, de forma especial, interceder pelos casais em conflito, pelos pais e filhos que têm dificuldades em se entenderem, pelos conflitos entre irmãos e irmãs, pelos conflitos na rua, no trabalho e em qualquer outra parte em que pessoas se agridem, se traem, se machucam e se magoam. Esteja presente pela palavra e pela ação do Teu Espírito Santo no cotidiano de todas as pessoas que exercem autoridade. Dá criatividade e ânimo aos leigos, servas e jovens para trabalhar e enfrentar as questões de fé em suas atividades. Dá coração aberto e sensibilidade para percebermos a importância da reconciliação contigo e com as pessoas ao nosso redor. Tudo mais te pedimos, tudo mais que nós precisamos para a nossa vida e salvação, e Tu bem sabes do que necessitamos, incluímos na oração que Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.